Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Casal Notarial. Esse podcast que tem a missão de desmistificar o cartório. Eu reclamo sempre dessa palavra, mas já ficou. Enfim, eu sou o Cristiano. Eu sou a Ana Vitória. E, Ana, uma pergunta. Esse podcast é para quem? Esse podcast é para quem sabe muito de cartório, para quem não sabe nada de cartório e para quem acha que sabe alguma coisa de cartório. Então, eu achava que sabia de cartório. Aí, o código de normas vai lá e atualiza. Aí eu caio. Aí eu não fico sabendo mais nada. Aí eu tenho que aprender tudo de novo. E hoje, a gente tem aqui um tabelião, multitabelião, né? O cartório dele, você que não gosta de tabelião, que acha que ganha muito, o cartório dele tem de tudo. Tem RGI, tem notas, tem RTD, tem empresarial e ele ainda é responsável outro cartório, ele vai explicar pra gente. Dr. Elon Arraes, muito obrigado. Eu sempre digo que o mais difícil do podcast é a agenda. E a nossa agenda é um pouco conturbada, né? Assim, a gente tentou marcar, tivemos um imprevisto. Hoje, outros imprevistos aconteceram, mas graças a Deus estamos aqui. Graças a Deus estamos aqui. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, como você falou, para desmitificar. Mito só tem um, né? Para desmitificar o cartório, que na realidade ele é bem simples. É bem simples, tu vai ver, você falou, pô, meu cartório tem muita coisa, só não tem dinheiro, meu cara. Mas obrigado pela presença e pela oportunidade de estar aqui para fazer esses esclarecimentos, para a gente tentar trazer mais o cartório perto da realidade da população, que é para isso que a gente está lá. Exatamente. Certeza. Antes de eu pedir para você se apresentar, eu sempre faço uma pergunta para todo tabelião que vem aqui. Como foi o dia que seu pai virou para você e falou assim, meu filho, toma, a partir de hoje o cartório é seu? Foi emocionante? Teve cartório. Você sabe que isso aí realmente existe mesmo, essa crença de que cartório passa de pai para filho, mas na realidade passava de pai para filho por uma conjuntura da legislação e do jeito que se permitia se fazer na época. Porque quando vagava o cartório ficava para o oficial maior. E quem era o oficial maior, que hoje seria o substituto? Geralmente algum familiar ou o filho do titular. Então, por isso que dava-se a impressão de que passava-se de pai para filho. Mas isso aí já não é desde a década de 30 ou 40. Não lembro que já não passava de pai para filho. E como hoje, até recentemente agora, quem ficava na vacância era o substituto mais antigo. Que isso agora que mudou, que você falou que a gente está em 2 cartórios. Eu sou titular no 3º ofício de Magé e estou como interino no 1º ofício de Magé. O que é você ser um interino? Isso é uma questão também que mudou agora. A questão desse mês agora, acho que o STF bateu o martelo no Madim e julgou que é o seguinte, o cartório, quando dá vacância, ou seja, quando o tabelião se remove para outro cartório, falece ou renuncia, ele fica vago e quem fica respondendo pelo cartório é o substituto mais antigo dele, só que durante apenas 6 meses. Antigamente ficava até ter novo concurso que iam se arrastando ao longo dos anos. Agora o STF, mês passado, bateu o martelo e o TJ começou a implementar agora em maio, que ele implementou, que foi nessa que eu acabei entrando, esse julgamento salvo engano, foi uma DPF, que fixou o entendimento de que durante 6 meses o substituto mais antigo fica respondendo pelo cartório e após os 6 meses tem que ser o titular do cartório com a mesma atribuição mais próxima. Nessa daí, como eu sou do 3º ofício ali de Magé, tenho também a atribuição de registro de imóveis, acabei pegando como interino agora até ter o próximo concurso no 1º ofício. É muito trabalho para organizar. Não, e muito importante esse esclarecimento. Né? Porque essa palavra, tabelião já era difícil entendimento. Aí que o cartório passava de pai para filho, que não passa mais. Daqui a pouco você vai falar sobre o seu concurso. Outro entendimento que, né, fica essa dúvida. E agora sobre o que é o interino.
Muito bom o esclarecimento. Não, é bacana porque também às vezes a pessoa fala, pô, o cara tá com 2 cartórios, 3 cartórios, por diante. Não é assim. Na realidade, a gente tem um que a gente é o titular e no outro, inclusive, a renda do outro não acaba ficando para nós. A renda do outro a gente fica com 90,25 do vencimento do ministro do Supremo e o que passa a gente devolve mensalmente até o dia 10 pro Tribunal de Justiça. Ah, então não é ganhar na loteria, igual eu falo. Não é, não. É mais trabalho. É bem mais trabalho do que renda. Não, mais trabalho, mais responsabilidade, mais funcionários para administrar. E isso é complicado porque às vezes você não pode ter no mesmo prédio físico, você não pode anexar os arquivos e tocar num lugar só, né? Num lugar só. Então você tem que ficar se desdobrando entre os dois. E é aquele negócio, vocês sabem cartório. Pô, cartório quando dá problema? Todo dia. A partir do momento que você abre, você só apaga incêndio. Até quando tá fechado dá problema. Até quando tá fechado dá problema. Que é aquele negócio, ninguém tá passando, só tô passeando aqui, eu vou dar uma passada no cartório. Não existe isso. A pessoa que vai lá é porque já precisa de algum serviço, de algum serviço do cartório. Mas olha só, vamos voltar um pouquinho atrás. Já que você não ganhou o cartório do seu pai, como é que nasceu a paixão pelo cartório? Você viu uma oportunidade de mercado? Era uma coisa que você sempre quis, ouviu falar? Tinha alguém próximo que te inspirou? Olha, eu costumo dizer que é o seguinte, eu fui enganado. Entrei em cartório, eu fui enganado. Eu tinha aquela mesma visão que todo mundo tem. Titular de cartório ganha muito. Titular de cartório ganha muito. Eu estava na faculdade, estava no 4º ano, lá na São Francisco, e a gente tinha um professor que ele era o corregedor permanente dos cartórios. Que em São Paulo, a sistemática de fiscalização do tribunal é um pouquinho diferente do que aqui no Rio. Lá, o juiz da Vara de Registros Públicos, ele é também o juiz corregedor permanente dos cartórios de registro de imóveis. E na época não existia, como hoje em muitas faculdades não existe a cadeira de Direito Imobiliário, e ele queria montar uma turma extra de Direito Imobiliário. Aí ele pegou o faturamento na época acho que eram 18 cartórios de registro de imóveis de São Paulo. Falou, olha, eu vou ensinar vocês numa profissão que vocês vão ganhar isso. Eu falei, eu não quero nem saber o que tem que fazer. Isso é o que eu quero ser. Mas na realidade, aí você acaba vendo que, por exemplo, no fatura, e isso é uma questão também que é bastante importante a gente elucidar. Existem cartórios e cartórios. Os cartórios superavitários assim, é a minoria do país. Sim, hoje a realidade de cartório é aquele RCPN, é aquele cartóriozinho pequenininho que o cara malemar faz para pagar as contas, pagar os colaboradores que ele tem ali e levar algum para casa. É ajuda de custo. Exatamente. E a ajuda de custo, que hoje aqui no estado do Rio é o reembolso, eu também tive esse cartório. Meu primeiro cartório foi um desses. Você poderia dizer que hoje 80% dos registros civis vivem se mantém em função desse repasse. E também daí na outra ponta também, mesmo quando você tem um cartão, nos sites oficiais, quem está informado ali é o faturamento. Mas o faturamento, você tem 48 horas para repassar 36% para os fundos. Depois disso, você ainda paga o imposto de renda, que é 27,5% e o ISS de 5%. Então, na realidade, o faturamento bruto já cai para um faturamento líquido de menos da metade. Que aí você tem que pagar tudo para daí depois sobrar. Então, essa ilusão de que você é titular de cartório e vou ficar rico, pode até ser, se você for o primeiro colocado. Não, aí você falou 48% mais 27% mais 10%. Vai somando. Eu gosto de falar olhando para a câmera, porque eu falo para o público. Fora isso, pessoal, tem luz, internet, aluguel, funcionário. Faz a conta. Quer ser tabelião? É simples. Eu acho que você ser tabelião é você ser empresário. Você tem uma gestão. Você tem que ser mais empresário do que formador, do que operador do direito. Na realidade, eu costumo dizer que nós somos um empresário com formação em operação do direito, porque é no dia a dia, é no pingadinho que daí no final do mês você acaba conseguindo alguma... Então tabelião é tipo jogador de futebol. A gente só vê aqueles que ganham milhões, mas tem um monte. Aquela não é a realidade. Você tem um Neymar para 100 mil jogadores comuns. E você falou uma coisa que eu lembrei agora aqui, que você falou, da questão que ganhei do meu pai. Você sabe que tem uma história engraçada? Eu fui tabelião com 23 anos.
Que daí o professor montou esse grupo e a gente, na realidade, a primeira turma dele tinha 5 pessoas. Hoje os 5 são tabeliães. Eu fui em 2009. Em 2009, 23 anos, eu peguei e assumi o cartório de Teresópolis. Você sabe que chegava direto, o registro civil de Teresópolis, lá do 3º distrito, que fica entre Teresópolis e Friburgo. Você sabe que chegava a gente e falava, pô, garoto, eu quero falar com o tabelião, quero falar com seu pai, quero falar com seu pai. Eu entrava na onda, eu falava, pô, papai não tá aqui, ele pediu para deixar por escrito, que depois ele... Tô com procuração aqui, que depois ele responde. Mas é isso. E no cartório, no dia a dia, a gente acaba tendo essas surpresas. E vem cá. Então conta lá do seu início. Você fez um concurso. Fiz o concurso. Com 23 anos. 23 anos, aí passei e assumi o cartório de Bom Sucesso, né? Aí fiquei até 2015. Que era um RCPN. Registro Civil de Pessoas Naturais. Que aí ficam brincando com a gente faz sopa de letrinha, né? RCPN, RGI, RTD. Realmente, para quem não é do meio, é complicado. Mas você sabe que isso também muda de estado para estado? Porque, por exemplo, o RGI aqui no Rio, que é Registro Geral de Imóveis, em São Paulo é só registro de imóveis. Eu chegava aqui no Rio e falava, pô, todo mundo aqui fala errado, todo mundo fala errado. Pô, o errado era eu, que não tinha me adaptado à realidade do estado onde eu estava. Então, daí eu peguei e fui para esse registro civil de pessoas naturais, que é casamento, nascimento e óbito, com notas. Que daí você tem toda a parte de escritura, procurações, autenticações e tal. Fiquei lá até 2015. 2015 a gente prestei de novo, aí foi aí onde eu fui para Magé. Uhum. E daí agora, em maio agora, a gente teve a conclusão também do outro concurso, também estava aprovado, mas eu optei por não me remover. Como eu já estava nos 2 cartórios lá de Magé, um como titular, no outro como interino, eu optei por continuar lá e fazer mais uma temporada, até o próximo concurso. Quantos concursos você já fez? Aqui no Rio, 3. Então, o dia que você fechar o cartório, você abre um curso para concurso de cartório. Você vai ganhar muito mais dinheiro como tabelião. Costumo dizer que eu tenho mais sorte do que... Você passou para... Depois você explica, porque as pessoas mandam mensagem, desculpa, as pessoas mandam muita mensagem para mim assim, como é que funciona o concurso? O concurso é difícil? É fácil? Quais são as etapas? Como é que é isso? Quais são as etapas do concurso? Os concursos hoje, tipo assim, eu não sei o das outras profissões jurídicas, mas esse do cartório, com certeza, é bem disputado. É bem disputado. É um dos mais difíceis, assim, né? Eu costumo falar que ele é mais difícil porque são muitas etapas. Você tem a primeira etapa, que é a prova objetiva de seleção, que acaba caindo praticamente toda a matéria. E essa questão também de como é feito o concurso, o modo, de quantas etapas, quais tantos de pergunta, tantos por cento disso, tantos por cento daquilo, também já foi regulamentado pelo provimento, acho que, salvo engano, 79 e 80 do CNJ. Porque isso também era uma bagunça. Cada estado fazia o seu concurso. Então você via a gente pegando o cartório, tendo que saber qual é o quórum deliberativo do Conselho Fiscal de uma SA, e a outra, o que é uma cópia autenticada. Então, e quando o CNJ organizou esses concursos, ele deu as linhas mestras, que daí cada TJ de cada estado acaba... Tem que seguir aquele padrão. Tendo que seguir aquele padrão, que são a primeira fase, prova objetiva de seleção, segunda fase, que é uma dissertação e mais 5 perguntas, que são a questão discursiva, aí a gente tem a prova oral e daí os títulos, né? Entendi. Então, 4 etapas para você que acha que é fácil, acertando a Mega Sena, são 4 etapas. Não necessariamente essas 4 etapas vão levar um ano. Aqui no Rio leva quanto tempo o concurso? Poxa, eu vou te falar, aqui no Rio, eu acho que cada concurso ele tem a sua história própria. Por exemplo, eu prestei o primeiro concurso de 2008, que acabou em 3 meses. Eu prestei em setembro de 2008, em março de 2009 eu já estava na titularidade do cartório. Aí a gente teve, eu acho que o próximo acho que foi de 2011 e terminou em 2015, e nós tivemos daí um de 2017, e o de 2017 que terminou agora esse ano em 2024. Tudo bem que a gente teve uma pandemia aí no meio, a gente teve várias intercorrências nessa questão, que tipo assim, candidatos que vão questionando edital, questionando pergunta, isso aí paralisa o concurso, judicializa às vezes por uma questão, por algum entendimento sobre uma questão, isso aí acaba demorando, atrasando um pouco o concurso. Então, e os titulares aprovados nesse último concurso, né? Alguns tomaram posse no dia 1º de julho e outros estão tomando posse
Hoje. Hoje, 1º de agosto. 1º de agosto, né? Porque isso também é interessante, né? Porque o pessoal fala, passei no concurso e é só chegar lá e falar, a partir de hoje é comigo. Não, não é assim. A Corregedoria do Estado do Rio de Janeiro aqui, ela está com uma política que eu acho bem interessante. Ela auxilia, ela sabe punir, mas também auxilia muito quem está trabalhando, quem trabalha a sério e tal. E todos esses pessoal que foi aprovado, quando você é aprovado no concurso, o que você tem que fazer? Você tem que chegar para o tribunal e falar, olha, eu fui aprovado, eu escolhi tal cartório, vou pegar tal cartório. Eu vou fazer o cartório nesse imóvel, então vou mudar o imóvel para ir para tal imóvel, vou ter tantos computadores, tantos colaboradores, pretendo fazer isso, pretendo fazer aquilo. Você não tem você tem uma liberdade dentro de um limite. Exato, de umas balizas que você tem que prestar contas para a corregedoria antes de você assumir, que é o que a gente chama de plano de instalação. Aí quando a gente faz o plano de instalação, aí até mesmo para ficar mais fácil para o antigo interino prestar contas para o tribunal, que é aquilo que eu falei, ele tira o salário dele e daí depois o saldo ele deposita para o TJ. Por isso que procura-se colocar em exercício os tabeliões aprovados sempre no dia 1º, que daí a prestação de contas fica mais fácil de você organizar mês, né? essa sucessão. Então não é, passei no concurso, vou escolher um cartório. Tô rico. Não. No dia seguinte já pode sair gastando. Pode ser que tu fique rico depois de 30 anos de trabalho. Pode ser, mas tem uma estrada bem longa aí para você percorrer. Verdade. Vem cá, de onde é esse sotaque? Eu sou de Sorocaba. Sou de Sorocaba. Mas a opção pelo Rio foi por edital? Você já... Nada, foi uma questão muito do acaso. Eu estava em 2008, eu estava no último ano de faculdade e estava prestando o 5º concurso de São Paulo. E era final de ano, setembro, e a prova oral do 5º concurso ia ser só julho do ano que vem. Aí quando abriu esse concurso do Rio, eu falei, mãe, vou lá prestar esse concurso. Eu lembro minha mãe falando, não, pode ir, não vai passar mesmo. Eu nunca tinha pisado no Rio de Janeiro. Nunca tinha pisado no Rio de Janeiro. E como a primeira fase era só de eliminação, eu precisava fazer 50%. Eu fiz 51%. Das 100 perguntas, acertei 51. Vamos para a prova escrita. Aí, na prova escrita, que eu costumo dizer também, o concurseiro também ele tem que ter um pouco de sorte. Na redação, caiu o tema da minha dissertação de conclusão da faculdade, do TCC. E daí eu consegui uma nota bem boa na segunda fase, e daí passei. Aí, quando chegou em março, eu falei, mãe, não acredita que eu passei? Aí aquele negócio. Aí eu falei, vou na escolha. Segunda vez que pisei no Rio. A primeira vez foi para fazer a primeira fase, a segunda vez foi para fazer a segunda. Eu falei, não, vamos para a terceira lá para ver o que vai dar. Cheguei na sessão da escolha, falei, bom, o que eu conheço aqui? Falei, Cabo Frio e Rio. Se tiver algum cartório em Cabo Frio ou Rio, eu acho que dá. E eu lembro que era o Bruno, que hoje pegou Petrópolis, ele estava uma posição na minha frente. Aí ele escolheu Cabo Frio. Quando ele escolheu Cabo Frio, eu falei, caraca, agora eu fiquei sem chão. Para onde é que eu vou? Peguei a lista, falei, bom, Teresópolis. Teresópolis tem a seleção brasileira. Deve ser bom. É para lá que eu vou. E assim que eu escolhi o cartório de Teresópolis. Aí caí em Teresópolis, porque também é o seguinte, o cara com 23 anos, para quem não tem nada, metade é o dobro, cara. Tudo é bom. Tudo é bom. E daí vim para cá. E daí a minha ideia original era vir para o estado aqui e voltar para prestar o concurso de São Paulo e acabar assumindo São Paulo. Acabou que eu fui aprovado no 5º concurso, mas tipo assim, em umas posições bem mais para trás, e daí eu falei, eu já estava instalado aqui no Rio de Janeiro, já estava com o cartório trabalhando, já estava... Porque para você montar um cartório é muita dor de cabeça. Tipo assim, você só vai deixar o seu cartório com a tua cara, com o teu jeito de trabalhar, pelo menos um ano depois. Sim. É muito passivo que você acaba, é vício do funcionário, do jeito que ele já trabalha, o que mais eu escuto no cartório, por exemplo, igual nesse que eu estou interino também. Eu falo, não faz assim, faz assado. Mas aqui sempre foi feito assim. Tudo bem, o vício, são os sempre vícios. foi feito assim, mas olha, a legislação mudou, como você falou, que ano passado mudou a consolidação, mudou muita coisa. Eu tô até agora tentando aprender, porque cada dia é uma novidade. A gente também. E agora mudou a DOI aí, né? A DOI agora tem que informar metro quadrado, tem que informar... Tudo.
Então, assim, cada dia é uma novidade. O tabelião, o escrevente, cara, ele precisa estar estudando o tempo todo. Porque senão a gente não consegue passar a informação e aí começa a ser apedrejado ainda mais. E estamos provando que não basta estudar para o concurso. Depois que passa, tem que estudar mais ainda. Porque, assim, a primeira coisa que você ganha quando você assume o cartório é o problema do cara que saiu. Exatamente. Não é? E não existe essa de que, deixei o cartório redondinho. Não tem. não tem, porque quem já está saindo, já está com o freio de mão puxado, já você acaba dando alguns abacaxis para descascar. E assim, esse concurso, a gente estava até batendo um papo com a Alexis, do 4º RGI, ele falou que acho que foi o concurso que não tem mais cartório vago agora, eu acho, porque todos os que estavam vagos, o 5º estava vago, teve o óbito do tabelião, os principais, né? Estão todos ocupados. Todos interior. Eles. Então ele acredita que agora, com essa galera nova que entrou, as coisas comecem a andar ainda mais, cara. Porque assim, cara, um registro de imóvel antigamente, Deus me livre, quando ficava pronto, uma ônus era uma semana. Não, era quase uma festa. Quando você conseguia a escritura da sua casa registrada, cara, era uma conquista. E o que eu falo, que você comentou aí também, que as coisas vão mudando. Se você voltar 5 anos atrás, por exemplo, para eu em Magé, para eu fazer uma escritura de Búzios ou de Cabo Frio para registrar, eram 90 dias. Por quê? Eu tinha que fazer a escritura em Magé, depois contrato. Não, primeiro que é assim, para fazer a escritura já era 30 dias, porque você tinha que tirar as certidões da comarca de lá. E as certidões era o seguinte: você ia, pedia, voltava depois de 7 dias para pegar a certidão, voltava para o cartório, fazia a escritura, voltava para a comarca, fazia o protocolo. Depois voltava depois de 15 dias, pegava as exigências, depois voltava, cumpria e voltava para registrar. Cara, era uma epopeia você conseguir fazer. Hoje, depois que criou o registro eletrônico, você hoje... Tem dia que eu faço escritura de Cabo Frio, de Teresópolis e do Rio de Janeiro dentro da minha sala. Tudo eletrônico e encaminham nos 3 cartórios para registro no mesmo dia. Porque hoje o cartório, como o ato hoje ele é eletrônico, você acaba encaminhando, você protocola no registro de imóveis independente da comarca, qualquer um que seja do estado do Rio de Janeiro. Na verdade, acho que do Brasil. Você tem 1 ou 2 estados só que ainda não estão interligados. Isso. Você consegue... Semana passada eu fiz uma escritura de Tatuí. Onde fica Tatuí? Tatuí, no interior do estado de São Paulo. Era de um amigo meu. Cara, eu fiz a escritura, era 10h30 da manhã, 10h40 a gente terminou a videoconferência. 11 horas já estava protocolado no registro de imóveis. E agora, isso foi, acho que foi agora dia 20, 21. Ontem ele já pagou as custas, mas 4, 5 dias sai o registro. Você pensar, essa sistemática um tempo atrás não existia. É muito bom você falar isso, porque se você que está com o seu imóvel aí parado, ou você ainda tem uma promessa de compra e venda, assim, tirando a parte das custas, o tempo... ele foi resolvido esse problema, porque a pessoa fala assim, não dou entrada porque isso vai demorar mesmo. É a primeira coisa que a pessoa fala, não vou dar entrada agora porque vai demorar, depois o meu filho resolve, depois o fulano, eu vou deixar o problema para depois. E o problema depois, o problema vai aumentando. Deixa eu voltar, você está falando dessa tira, volta, pega. Eu antes de eu ser escrevente, trabalhar no cartório, eu trabalhei muito tempo como despachante. E em Búzios, tinha um negócio assim muito interessante, só contar essa história. Búzios, você tinha que tirar a certidão. Você tinha que... O Fórum de Búzios, eu não sei qual foi o abençoado que teve essa ideia lá, ele colocou no meio entre Búzios e Cabo Frio. Na estrada? Na estrada, sim, mas você andava na estrada, aí tinha lá um castelo, era o Fórum de Búzios. E aí era o seguinte, para você tirar a certidão... você tinha que preencher uma grerge à mão. Só que essas grerges tinham um código para cada coisa. Então, assim, eu não tinha como sair do Rio já com esse código. Então, chegava em Cabo Frio, que era mais que ele ainda ficava mais próximo de Cabo Frio. Chegava em Cabo Frio, ia até o centrinho, ia no grerge, preenchia o grerge lá, voltava em Cabo Frio ao Búzios para poder pagar, voltava em Búzios para dar a entrada. Cara, e assim, beleza. Já foi o dia. Já foi o dia. Quando eu cheguei em Búzios, o cara falou assim, não tem grerge. Eu falei, meu Deus do céu, como é que não tem grerge? Ele, peraí que eu vou ver se tem uma aqui. Achou uma grerge, eu preenchi, voltei para Cabo Frio, paguei e voltei para Búzios. Olha só, é até difícil entender. E assim, o meu horário, eu já comprava passagem do ônibus para voltar, porque também não tinha ônibus o dia inteiro. E ali só passava um ônibus
3 vezes ao dia. E não tinha Uber, não tinha moto, não tinha transporte clandestino, tinha nada. Cara, e assim, meu ônibus lá na rodoviária, já com o tempo contado. Aí veio um ônibus, mas lotado. E na frente do Centrinho, que o fórum fechou, todo mundo entrou no ônibus. E eu fui caminhando lá pra frente, fiquei do lado do motorista. Tá o cara dirigindo. Malandro, entrou um marimbondo. Entrou um marimbondo pela janela. Vai na mão do motorista e vá pro lado. O cara, fui mordido. Falei, pelo amor de Deus. Você vai ter que dirigir mordido pelo marimbondo até Cabo Frio, senão eu perco o ônibus. Eu tô contando uma coisa engraçada, mas você vê a dificuldade que era para se fazer algo, não só no Rio não, mas eu creio que no Brasil inteiro. E hoje tá muito mais fácil. Aproveitando o gancho... Não, no Rio aqui tem uma coisa que, para quem vinha de outro estado, porque os distribuidores dos 26 estados eram já oficiais. Você precisava de uma certidão, tipo assim, de distribuição civil em face do teu nome, ou de quem quer que seja, você ia no fórum, pedia a certidão e já saía com ela na hora ali. Às vezes tinham que pagar uma taxa ou outra, mas era num lugar só. Quando eu cheguei do Rio, falaram que tinha que ir em 9 cartórios, que não existia nem a central. Não. Falava, gente do céu, que coisa de maluco. Você tem que ir em 9. Tipo assim, eu lembro que no começo, em 2009, você ia lavrar uma escritura, você gastava tipo assim, R$1.000 e poucos de certidão e a escritura era R$700. Você ia vender um imóvel de R$10.000, você quase gastava 20% do valor do imóvel em certidão. Eu falava, gente, isso aqui funciona para capital, para o interior. São realidades completamente distintas. Esse valor era quando era um casal. E quando tinha 4 herdeiros? Que geralmente é isso que acontece no interior. O cara faz o inventário, geralmente a pessoa tem mais filhos, deixa uma fração de nada para cada um. Deixa uma fração de nada para cada um. Era complicado. Isso é importante você ver também, que, por exemplo, muita gente critica o TJ, a corregedoria. Pô, o trabalho que eles fizeram em 10 anos, em 5 anos, você citou aí o Alexis pela Arige, o Sérgio também pela Arige. Pô, o trabalho que eles fazem é um trabalho... Todos eles do seu concurso. Todos são mesmo. Né? E você vê que essa galera, cara, tipo assim, eles pegaram, eles encamparam o RGI, porque o registro de imóveis sempre foi capitaneado por São Paulo. Ainda é. Mas hoje o Rio de Janeiro, tipo assim, se nós não estamos com a caneta na mão, a gente está do lado ali soprando para quem está com a caneta. E esse trabalho que os RGIs vêm fazendo, junto também ao CNJ, porque todas essas regulamentações que a gente comentou, o registro eletrônico, tudo isso é a nível nacional. Nada disso também seria possível se a gente não tivesse o apoio do CNJ, determinando a implementação porque do mesmo jeito que a gente falou que quando a gente entra no cartório, a gente pega aqueles funcionários antigos, mas sempre foi feito assim, também tem muito tabelião antigo que, não, mas sempre fiz assim. Mente engessada. A mente engessada. Esse pessoal novo que entrou deu uma oxigenada na classe, que tipo assim, a gente está caminhando, tipo assim, a gente está desenvolvendo a passos largos. Tudo bem que a pandemia, a gente acelerou muito. Vamos dizer assim, o que a gente chegaria em 10 anos, a gente conseguiu chegar em 2 anos. E essa mudança que você está falando, dos titulares, eu acho que vem trazendo, que é o que a gente... começou a brigar e querer passar essa visão, né? De que o funcionário do cartório não precisa ser mal-humorado, não precisa ser grosseiro. Eu ouvi uma vez e gostei muito da expressão que foi empatia extrajudicial. Então, eu acho que é isso que a gente vem mostrando, né? A gente levantou essa bandeira e vem brigando por isso, mas com apoio, né, dos tabeliões. Você está falando do seu concurso, que foi o doutor Alexis também, que aceitou participar com a gente. Então, eu acho que os funcionários do cartório, assim como o titular, a gente tem se colocado nessa posição de que nós somos uma delegação de serviço público. A gente escolheu fazer isso. Então, a gente tem que fazer com alegria, né? Com sorriso, e tentando ajudar, não
atrapalhar Eu costumava público. falava, poxa, gente, tem comarcas aqui no Rio de Janeiro que não tem cartório de registro de imóvel, tem cartório de não registro de imóvel. O cara faz de tudo, parecia que fazia de tudo para não registrar o título. E é isso que a gente acaba atraindo um ranço para a nossa categoria, que é aquilo que eu falei no começo. Ninguém está passeando e fala, vou dar uma volta no cartório. Não existe isso. O cara que está lá é porque ele precisa. E como a gente lida também com questões muito técnicas, muito burocráticas. E às vezes a população ela não tem esse conhecimento técnico. Essa falta, às vezes, acaba gerando esse caco na comunicação. Que daí a pessoa... Porque você falou que nós vamos deixando problema, vai deixando problema para gerações futuras. Aí quando o cara chega no cartório, ele já está desesperado. Ele não aguenta mais. Não aguenta mais. E daí é o seguinte, eu costumo falar o seguinte, nada no cartório é urgente. Se é urgente é porque você não veio antes. E o urgente é o importante que não foi feito no seu devido tempo. Muito então, o que acontece? A pessoa não vai fazendo inventário, não vai regularizando o imóvel. Aí dá uma expansão urbana, cria-se uma praça, cria alguma coisa que valoriza o imóvel dele, ele vem e recebe uma proposta que ele nunca imaginou na vida pelo imóvel. Mas só compro se for legalizado o imóvel. Aí ele vem cuspindo marimbondo em cima do cartório que tem que resolver em 30 dias, porque senão ele vai perder o negócio e tal. Então, é essa parte que esse caco nessa comunicação, que às vezes eu costumo escutar isso, uma falar, não, o advogado falou que é só chegar aqui e fazer uso é só você resolver por uso capião. Eu acho que a pessoa deve pensar que eu vou pegar um papel e vou escrever uso capião em favor de tanto. Tá aqui. Pô, não é isso. O uso capião é todo um procedimento que você demorava aí 10, 12 anos, às vezes, judicialmente. Eu cheguei a conhecer casos em Teresópolis que quando eu estava lá, que eu peguei, que teve uso capião que demorou 22 anos. Pô, o cara ganhou outro prazo de uso capião. Tipo assim, eu falei, pô, lá ele teve um uso capião intercorrente. Na duração do processo ele já ganhou outro. Facilitou? Facilitou. Mas mesmo assim tem demorado 2, 3 meses, 2, 3 anos. Mas sempre tem aquele caso, mas a minha vizinha fez em 6 meses. São casos específicos que a pessoa já tem a documentação pré-constituída, que daí ela consegue ganhar um tempo. E assim... Não falando mal da mídia, mas a mídia também prejudica um pouco. Porque eu já atendi um cliente que chegou lá e levou a reportagem, que saiu na mídia, logo quando foi feito a primeira legislação autorizando o uso capião extrajudicial, nem estava regulamentada ainda no Rio, e antes do provimento do CNJ e tudo mais, ele chegou no cartório com a reportagem. Não, mas aqui, eu li que resolve em 2 meses. Falei, não é assim. É complicado. Não, porque quando há mudança legislativa, a população esquece, ou às vezes também a mídia, até por falta dessa informação técnica, ela esquece que, beleza, a mudança da lei é uma autorização legislativa. Para a gente aplicar isso para a população, a gente depende de uma regulamentação, ou do TJ ou do CNJ. Sim. O CNJ agora, no passado, lançou o Código Nacional de Normas. E isso deu também uma linha mestra também para todo mundo no Brasil. Cada estado ficava com a sua própria legislação. Você sabe o que eu acho? No fundo, o público ele tem certa razão. Porque assim, a nossa geração, que é eu, você, o Alexis, o Sérgio, o Fabrício, essa galera que tem um pensamento diferente, está fazendo de tudo para fazer essa roda girar. Mas o pessoal de trás, eu não estou falando mal, estou falando a verdade, não estava nem aí. É que na realidade é o seguinte, a pessoa acaba... O ser humano, eu acho que ele se move por motivação. O cara tem que estar motivado. Às vezes são pessoas, tipo assim, que já estão no cartório há 30, 40 anos e tipo assim, estão desmotivadas, entendeu? E a motivação que eu estou falando, às vezes não é só financeira. Às vezes você tem uma motivação pessoal no teu cartório. Por exemplo, eu no cartório agora estou entrando em obra de novo. Vira e mexe, com essa mudança aqui de ato eletrônico, vamos adaptar uma sala só para fazer ato eletrônico. E, tipo assim, esses desafios que a gente vai tendo, isso falta. Só que isso também demanda tempo, demanda coisa. Porque, por exemplo, a REURB, a gente tem agora alguns instrumentos de regularização urbana que a prefeitura pode utilizar para aquelas áreas invadidas, tal, todas essas coisas, ela conseguir organizar aquilo lá e dar o registro de imóveis. Só que isso, cara, tu tem que sentar, tu tem que estudar, tu tem que ter um alinhamento muito grande com a prefeitura. Só que quando você conclui, a satisfação é muito grande, porque você entregar,
você vê o poder público entregando a documentação, a pessoa saindo com aquele RG, isso também é uma motivação, isso também é uma satisfação, não é só o dinheiro. A gente lida com pessoas. Você vê o processo pronto, me perguntaram, foi perguntado pelo entrevistador no primeiro episódio, o episódio 0 nosso, o que precisa para trabalhar no cartório? Eu falei, primeira coisa é resiliência. Exatamente. E segundo, saber pedir, porque a gente vive de pedir. Vive de pedir. Poxa, faz assim, assim pode, assim não pode, tá? Então como é que eu posso fazer? E tem que ter paciência, que você está falando. Se não sentar, estudar, ter a paciência, saber como vai desenrolar, porque às vezes a gente acaba ensinando até o órgão público a trabalhar, porque aquele cara ali não tem aquela informação. Mas uma coisa também que é importante, que eu acho que a gente tem que ressaltar, é a humildade. Sim. A gente ter a humildade de falar assim, poxa, isso aqui eu não sei, vou trocar uma ideia. Quantas vezes eu já liguei para você, Elon, tô com um caso assim, me dá uma ajuda, o que você acha que eu faço? E todo mundo acaba tendo, porque por seguinte, os problemas, eles praticamente são os mesmos, eles só mudam os personagens. Sim. Então, por exemplo, você tá com um caso assim, pode ligar para algum cartório maior, algum cartório vizinho, que com certeza, se o cara tiver mais tempo que você, ele já passou ou já sabe de alguma história mais ou menos que aconteceu. Agora lá em Magé, a gente tá tendo muito, que o pessoal fazia muito fracionamento. Pô, mas não existe fracionamento. Ou é em memorial de incorporação, ou é depois de construído. E daí você vai vendo, poxa, não, olha, dá para resolver, a prefeitura tem que aprovar dessa maneira, tem que fazer uma mudança na lei assim, assado. E daí, aquilo que a gente falou, com boa vontade, com empenho, você acaba resolvendo essa questão do município, porque isso aí interessa para a gente economicamente, que a roda vai girar mais, e também interessa para a população, que vai ter mais segurança, o investimento acaba sendo mais viável, porque aquele negócio, o dinheiro vale em qualquer lugar do mundo. Sim. O cara investir em Magé ou investir em qualquer outro lugar do país é a mesma coisa. Então, o que tem que ter em Magé? Pô, a gente tem que ter a participação da prefeitura, sempre com essas questões de aprovação de projeto. Porque o que é? O pessoal chegar, você registra condomínio, você registra fracionamento. Cara, isso que desenvolvimento urbano é prefeitura. Eu registro o que a prefeitura aprovar. O que a prefeitura aprovar, eu vou. Então, cara, daí uma coisa engraçada que aparece lá, o pessoal chegou e falou, olha, mas só que se eu fizer dessa maneira, a prefeitura não aprova. Mas não aprova porque a lei proíbe, cara. É lógico que não vai aprovar. É por isso que a prefeitura não aprova e eu não posso fazer. Entendeu? Mas isso também é aquela questão que você falou. É a questão também de você chegar com os investidores locais, chegar com os consultores locais e falar, olha, gente, na realidade, aqui a gente precisa fazer assim, assado. Tem que mudar uma questãozinha na lei, ou então a prefeitura tem que fazer alguma coisa, vocês conhecem os vereadores, vamos explicar essa demanda para eles, para ver se eles compram a ideia, e vai ajustando. É assim que vai se ajustando a legalização urbana do município. Então, é isso aí, é você orientar, porque a pessoa chega, né, no seu cartório sem a orientação. Sim. E aí você fala, não, e ela também não quer ouvir o não. Também a gente vai falar depois dessa parte que é difícil a pessoa ouvir o não. Né? Mas assim, é o não, por quê? Né? Como o doutor Firmo falou, a gente não cria a lei, a gente só cumpre a lei. Então, assim, a gente... como você quer, não dá, mas você, se for por esse caminho, aprovar na prefeitura, então a gente dá essa orientação dentro da lei e do que é possível. E eu acho que é isso que a pessoa também, quando entra no cartório, ela quer ouvir. Ela quer ouvir. E uma coisa também engraçada, que assim, às vezes o advogado, por ele não ter a habitualidade porque o extrajudicial é eu acho que a velocidade que a gente está crescendo, crescendo, que eu quero dizer é o seguinte, com as atribuições que vem passando para a gente, porque... O juiz, ele tem que estar lá, você pega vários que tem 11 mil processos, 12 mil processos. É humanamente impossível um juiz dar conta de 11 mil processos. Não tem como. O juiz tem que julgar aquilo que é briga mesmo. Sim. Agora, as questões, por exemplo, adjudicação compulsória, uso capião, inventário, quando não tem briga. A gente foi se permitindo, foi jogando isso para o extrajudicial, porque nós somos muito mais pulverizados e a gente tem essa facilidade no trâmite. A gente não é tão formal como um processo. Por exemplo, você chega, estou precisando
precisando de uma certidão. Pô, tu vem, tu entrega para mim, eu pego, junto lá, tá resolvido. No processo, não. O processo, como o direito é o mundo da forma, o advogado tem que fazer uma petição, juntando a certidão. Então, isso acaba demorando mais tempo. Na realidade, por que o extrajudicial é mais rápido do que o judicial? Porque a gente não tem a burocracia do judicial. Basicamente essa a diferença. A análise técnica, jurídica, a legalidade é a mesma. É a mesma. Mas realmente a gente não tem. E como, né, a gente falou lá no início, que o tabelião acaba sendo um gestor também, sim, você tem essa mobilidade de contratação, né? Sim. Se você tem uma demanda maior, você pode contratar mais. É sua livre administração. E essa questão da gestão também, a gente acaba influindo também na gestão do patrimônio da pessoa, porque às vezes chega direto lá com a seguinte orientação: olha, eu já tenho esse imóvel, eu quero passar para o nome dos meus filhos em usos e frutos meus. Usos e frutos. Usos e frutos. É que eu quero. Usos e frutos e uso campeão. São palavras mais conhecidas. Quem não sabe nada. Só que a pessoa, ou às vezes quem orienta, esquece de ver o impacto tributário sobre isso. Exatamente. Porque às vezes a pessoa chega com um imóvel lá de 50, 60 mil reais e quer fazer uma doação com o valor venal do IPTU, às vezes é um pouco alto, ela vai gastar quase 50% do valor do imóvel em taxas. Poxa, não, peraí, vamos estudar, ver se esse caso é o seu caso para isso, se é viável. É outra coisa também que a pessoa fala. Às vezes a pessoa chega, como eu tenho pessoas jurídicas, a pessoa fala: doutor, eu quero criar uma holding. Tá na quero moda. Criar uma holding. Quero criar uma holding para já deixar tudo para os meus filhos, porque daí na sucessão fica mais fácil. Aí eu falo: pô, me explica isso, me explica, deixa eu entender a mentira que te contaram. Cara, para você ter uma holding, para você justificar o custo de um contador, o custo de você formalizar ela, o custo de você manter ela anual, você tem que ter aí pelo menos de 10 a 15 mil reais por mês de renda decorrente dos imóveis, para justificar a vantagem na diferença da alíquota tributária do imposto e o custo dela de manutenção. Menos que isso, não adianta você montar uma holding que você não vai ter o benefício que ela lhe permite. Qual que é a grande vantagem dela? É a redução na tributação da renda dela. Aí o pessoal fala: mas e na sucessão? Pô, na sucessão não precisa fazer inventário. Não, lógico que precisa. A diferença é o seguinte: em vez de você fazer um inventário de 30 imóveis, você vai fazer um inventário de cotas sociais de uma empresa, que a empresa tem 30 imóveis, mas o valor do imposto é o mesmo, o valor do advogado com certeza vai ser o mesmo, o valor das custas judiciais ou extrajudiciais vão ser o mesmo. Talvez você vá ganhar 1, 2 registros, mas perto do montante é irrisório. Eu tô cansado de ver em TikTok, Instagram, YouTube, um monte de colegas advogados falando assim: eu vou te ensinar a passar o imóvel para o seu nome ou para o nome de quem for sem pagar imposto. E vem com a história da hold. Só que conta uma história pela metade. Até, às vezes, por falta de desconhecer a matéria. Ele está tão preocupado em engajar, ganhar like e seguidor, que aí começa. E aí, o que isso vira? Começam a falar: não, eu quero fazer hold. Por quê? Porque não paga imposto. Peraí, é o que a gente mais ouve. E é muito difícil a gente explicar sobre isso. Foi muito bom você ter falado, já que você tem o RCPJ. E para você integralizar o imóvel na holding, você também paga o ITBI. Porque a isenção da integralização de bens imóveis no capital social, ela é para aquelas empresas que não têm o imóvel como produto. Por exemplo, eu vou montar uma empresa agrícola. Imobiliária. Vamos montar uma sapataria. Vou montar uma sapataria e eu tenho uma loja aqui na rua do comércio da minha cidade e eu quero botar ela na empresa. Aí sim, essa transação ela é isenta. Por quê? Porque o imóvel ele é um insumo da atividade fim da empresa. A empresa vai ser sapataria, o imóvel vai ser usado para ser a sapataria. Essa operação o legislador isentou. Agora, ele não isentou: eu vou botar uma empresa para administrar os meus bens. Pô, peraí, então o produto da empresa é o seu imóvel. Então, não. Então, nessa operação, nessa transmissão do imóvel, você tem que recolher um imposto. Você tem que recolher uma coisa. E também tem uma coisa também, que é aquela questão. O Brasil também, como você falou que o TikTok vende e tal, tudo, eles vendem, às vezes, uma questão...
uma questão momentânea, mas esquece do passivo que está criando para o futuro. Por exemplo, já escutei gente falar, não, mas é só criar aí na prefeitura porque a empresa não tem faturamento, porque às vezes a pessoa cria uma empresa, vamos dizer assim, com objeto social, ela vai montar a empresa para administrar os bens dela. Só que para tentar ganhar essa isenção do imposto, ela fala que a empresa vai ser uma empresa agrícola. Beleza, ok. Você seria isento. Só que aí chega na prefeitura, a prefeitura não tem o passado da empresa para analisar se a renda... Porque como que você vê o objeto social? 50% do seu faturamento. Esse é o critério objetivo que os municípios têm utilizado. Se a sua receita operacional for acima de 50% decorrente dela, ok, essa é a sua atividade principal. Então o cara monta uma empresa agrícola, não tem esse passado. E a prefeitura acaba concedendo a isenção. Só que aqui as prefeituras, os procuradores agora já se entenderam com isso. Porque os procuradores... Do mesmo jeito que toda a classe se junta, tem os fóruns, os procuradores municipais também têm. E eles entenderam que é o seguinte, ok, quando ele dá a isenção, ele fala, ressalvado o direito do município de nos próximos 2 anos fazer a fiscalização. Exatamente. Se daqui 2 anos ele vai fiscalizar, vai ver que você montou uma empresa agrícola, ok, mas o faturamento seu é 100% ou acima de 50% decorrente de aluguel de imóvel, ele vai desconsiderar tudo isso e vai te tributar no ITBI, com multa, com juros. Aí aquele negócio, aquela sua isenção que você ganhou, acabou virando uma brincadeira bem grande lá na frente. Pois é. E isso aí acontece muito. Muito. É importante falar dessa retroatividade da cobrança do imposto, mesmo tendo sido isento. Exato. Porque é recorrente acontecer isso aqui, né, no Rio, acredito que lá também. E é difícil, às vezes, a gente... Não, às vezes a gente passa por bobo, às vezes a gente passa por ignorante, que o cara fala, isso aí não entende nada, o outro lá fez, meu vizinho fez, meu vizinho conseguiu, mas esquece que ele fica com essa espada na cabeça. Ou fala assim, não, tá falando isso que é pra ganhar um dinheiro lá no cartório. Porque, gente, é impressionante. Acha que o cartório quer sempre levar vantagem. Se por uma época foi assim, gente, isso não existe mais. Hoje é tudo eletrônico, é tudo fiscalizado, auditado. A corregedoria, como você falou, tem feito um trabalho bacana junto aos cartórios de poder modernizar, de fazer isso andar. Agora, é difícil a gente, em 5 anos, acabar com uma mentalidade que já vem há 50. Ou mais. Ou mais. E você comentou da DOI. A DOI agora mudou e agora, acho que hoje é quinta, acho que terça-feira, saiu a publicação que agora vai ser via Sensec também a DOI. O que acontece? Às vezes a pessoa às vezes eu vejo no dia, não, faz essa escritura, mas essa escritura eu não vou declarar. Cara, você declarar ou não declarar, eu vou fazer eu declaro. Tipo assim, o cartório informa hoje, e na próxima declaração sua do imposto de renda, a partir do ano que vem, com esse sistema da DOI, tipo assim, a tua guia já vai ser pronta, porque a gente vai informar o valor de aquisição, o valor da venda. A hora que você entrar, você já vai estar lá com o seu imposto devido já calculado para você pagar. Então, eu costumo dizer o seguinte, o simples é seguro. Então, você que está procurando, querendo fazer alguma coisa com imóvel, quer mexer com imóvel transação, opte pelo caminho do simples. O simples sempre foi seguro. Faz o beabá que você não vai ter problema. E legaliza o imóvel até o final. Que também... Tem isso, que as pessoas largam para lá. Uma coisa que eu faço questão de frisar quando eu estou lendo a escritura é exatamente isso. A DOI, aí, né, a gente acaba colocando DOI na escritura, mas eu falo sempre para as partes. Declaração sobre operação imobiliária que o cartório comunica à Receita Federal. Ok? Para depois ninguém... falar que não foi avisado, né? E hoje não é só isso. Hoje também, assim como joalherias, assim como outros setores, a gente também tem alguns critérios objetivos que a gente informa também o COAF para suspeita de lavagem de dinheiro. Por exemplo, se o valor de avaliação do ITBI tem uma diferença de mais de 50% do valor da compra. Essas operações, o governo também está em cima por questão de lavagem de dinheiro, porque não é razoável um imposto, vamos dizer, um imóvel que custou lá, você vem a guia do ITBI, 500 milhões, eu vendi ele por 1 milhão. O imóvel é seu, você pode doar. Não estou falando que isso seja lavagem de dinheiro, mas não é habitual. Então, não é o que é de costume. Não é o de costume. Então, essas operações também estão tendo um trabalho, uma visão apartada por parte da fiscalização. A gente começou o podcast para isso que você está falando. Quantas vezes você já viu um tabelião expor o lado dele?
Tabelião é um cara solitário que toma cacetada de tudo que é lado. Não, é sério. Do público, do funcionário, da corregedoria, da legislação. Por que as pessoas pensam do tabelião? Aquele cara que senta no último andar do cartório, fica lá sentado. Fumando, recolhendo charuto, dinheiro, só contando. Tomando uísque. Não, e o cara tá correndo igual louco. Assim, o que pode melhorar? O que a gente tem que fazer? Mudou, a lei mudou, que muda toda hora. Então, assim, a gente resolveu fazer isso aqui para dar voz a um público que nunca foi ouvido. Quantas vezes você já viu um tabelião ser entrevistado, assim, que não seja para ele responder, porque, o cartório cometeu isso aqui. Por que isso aqui foi feito? Teve uma procuração falsa lavrada. Eu só vi tabelião até hoje responder sobre isso. Então, assim, esse podcast, para você que é tabelião e quiser, vem bater um papo com a gente, que a gente gosta de ouvir, dar a voz a essa galera que é tão massacrada. E uma coisa que a gente sempre costuma escutar, bacana nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não tem cartório. Poxa, peraí. O sistema dos Estados Unidos funciona para o americano. O sistema da Alemanha funciona para o alemão. Os Estados Unidos não tem cartório. Não, peraí. Os Estados Unidos, você tem a escritura, que quem faz é o seu advogado, que é o DID, e o registro de imóveis é feito na prefeitura. E se tiver alguma fraude, o cara vai preso e o seguro indeniza a parte prejudicada. Muito bom você no Brasil, não. No Brasil, se surgir alguma coisa, o cara que é o esperto. Então, eu tenho um caso lá, muito engraçado, que eu respondi uma vez um juiz, que ele me oficiou para eu esclarecer uma transferência de um imóvel, de um carro, que foi feito com reconhecimento de firma falso. Pois não, beleza. Quando chega esse negócio, a gente já fica branco, né? Poxa, o que será que aconteceu? O que eu fiz? Só que hoje, cara, tipo assim, por exemplo, todos esses atos são digitalizados, tal, tudo. Então a gente falou, não, vamos ver o que vai acontecer. Antigamente o documento do carro era aquele verdinho. Sim. Era aquele verdinho, e daí, só que o verdinho tem espaço para uma etiqueta, não tem espaço para outra etiqueta. A outra etiqueta você tinha que fazer um adendo no documento, botar um monte de carimbo, tal, todas essas coisas. O que a parte fez? A parte por exemplo, reconheceu a firma do Cristiano. Reconheceu a firma do Cristiano num documento de carro qualquer. Pegou, retirou aquela parte e colou depois num outro documento, de um carro que era de uma empresa de locação de carro. Como ele conseguiu o verdinho da empresa de locação de carro, não me pergunte que eu não sei. Aí ele conseguiu, e daí ele conseguiu transferir, porque é o seguinte, estava lá, a firma ele foi o proprietário do carro, da empresa X de locação de carro, assinando, vendendo, o Cristiano. Tá, mas o Cristiano nunca foi representante da empresa de carros. Só que você pegava o contrato social da empresa, tinha 82 páginas. Ou seja, ninguém conferiu aquela onça e transferiram o carro. Então, às vezes, o operador... Porque a culpa sempre é do cartório. Quando dá algum problema, a culpa é do cartório. O nome é ruim, a culpa é do cartório. Foi roubado, a culpa é do cartório. Eu estou agora no protesto também de Magé. Dia 14 agora eu tenho uma audiência. Estou sendo réu numa ação porque o Banco Itaú protestou a pessoa. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Eu apenas recepciono o título, vejo se o título preenche os requisitos formais e notifico o cara. Olha, o Itaú está te cobrando tanto. Se você não... você tem 3 dias. Se você não fizer nada, você vai ser protestado. Eu não estou... Eu não tenho nada a ver com isso e acabo sendo processado. Você falou sobre os Estados Unidos, porque na internet, a gente tem um vídeo lá no TikTok que tem 536 mil, eu acho, visualizações. É coisa beça. E a pergunta é o seguinte: como faz para ser tabelião de cartório? E lá, eu sempre falo dessa pergunta porque eu gosto de contar para todo mundo que vem aqui. E as pessoas começam. Ser filho do dono, ter conchavo com prefeito, governador. As respostas são, pode ir lá no comentário. E aparece muito assim, essa porcaria só tem no Brasil. Então, para você que diz que essa porcaria só tem no Brasil, rapidinho, olha aqui, ó, colégio notarial na China, colégio notarial no Chile, colégio notarial no Equador, colégio notarial no Japão, colégio notarial no Paraguai, colégio notarial no Peru, colégio notarial em Porto Rico, colégio notarial, aí você fala assim, pô, não tem país de primeiro mundo? Tem, Bélgica, colégio notarial Itália,
Colégio Notarial, tem um aqui, eu acho que é o Uzbequistão. Ó, então assim, não é só no Brasil não. Não, a exceção é a que confirma a regra. Todos os países de origem de direito romano utilizam cartório. Todos. Você só não tem cartório. Cartório, como tipo assim, a gente não tem um cartório, mas a gente tem outros órgãos fazendo a mesma função. Exatamente. E que também são pagos do mesmo jeito que é pago aqui no Brasil. Você só não tem na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. A China, na década de 80, quando ela abriu o capital, ela estava nessa... Pô, qual é o sistema que eu vou utilizar? E foi optado pelo sistema do direito romano. Às vezes, repúblicas socialistas também adotaram. Porque a capilaridade que a gente tem, pô, você tem todo município hoje, dos 5.563 municípios que a gente tem, toda cidade tem pelo menos um cartório. Toda cidade. É só a gente, o Banco do Brasil, que consegue ter essa capilaridade. Entendeu? Então, a função no Brasil, ela é muito importante. A gente consegue acessar todos os lugares do Brasil, você vai conseguir acessar via um cartório. Nem que seja um cartóriozinho pequenininho de registro civil, que o tabelião geralmente é alguém da cidade, que está lá fazendo lá praticamente para sobreviver. E vai estar prestando esse serviço. Então, assim, tudo que eu falei, se vocês quiserem conferir, Colégio Notarial do Brasil. O Instagram deles é @cnb_RJ. Porque assim, parece, né, as pessoas têm essa impressão que o cartório é a pior coisa do mundo. Vamos vislumbrar aqui essa quantidade de transação imobiliária sem cartório. Fala pra mim, você que é tabelião. O que é? Travava. A quantidade de rolo. Exato, é absurdo. Não, exatamente, né? Tirou o inventário primeiro, né? O inventário extrajudicial, o inventário judicial para via extrajudicial, né? Depois foi junto com o divórcio, né? Depois o capião, a adjudicação, e cada vez mais vem se valorizando a via extrajudicial. A gente está também agora, saiu nessa nova consolidação algumas permissões que alguns atos judiciais também vão poder ser feitos poder ser feito via extrajudicial. Porque, por exemplo, às vezes se faz o seguinte: o advogado pede a intimação de uma parte lá do processo. Às vezes demora 3, 4 meses para sair o mandado. Hoje, o advogado... Eu estou falando isso porque chegou esse caso, quando o cara chegou, eu falei, cara, esse advogado tomou querosene, não é possível. Por que ele está querendo que eu faça o papel do oficial de justiça do juiz? Cara, mas realmente, daí eu fui estudar e a gente tem agora essa permissão que a gente pode, por exemplo, alguns atos, o advogado pede para o juiz a intimação da pessoa. Óbvio que não são aqueles atos mais drásticos, mais importantes do processo, tipo a citação, a busca e apreensão, ainda não. Mas está se caminhando com propostas legislativas para que esses atos também possam ser feitos via cartório. Mas, por exemplo, intimações ordinárias do processo, hoje podem ser feitos via cartório. Você acaba economizando aí 3, 4 meses, que seria o período de uma intimação. E aí pode fazer no seu cartório, porque... Qualquer cartório de títulos e documentos do porque do você município. Tem essa atribuição de títulos e documentos. documentos. Títulos e documentos, exato. Então, essa atribuição da notificação pode ser feita, então, por qualquer cartório de títulos e documentos. Títulos e documentos, exato. Geralmente, todo município tem pelo menos um. Aí, a pessoa que está assistindo de casa, né? Pô, tem mais um cartório, título e documento. O que um título e documento faz? Basicamente... Pô, a gente registra, na realidade, são 2 cartórios de um. A gente registra os atos para dar publicidade e legalidade a eles. Então, por exemplo, é um contrato de instrumento particular, às vezes é uma cédula de crédito bancário que precisa dar garantia. Por exemplo, tem muita cédula de crédito bancário que a garantia é por exemplo, o cara dá uma garantia lá, por exemplo, os recebíveis dele da maquininha. A partir do momento que ele registra em títulos e documentos, o que ele chega e fala? Olha, existe um contrato que o Cristiano pegou no banco X, X milhões de reais. Nesses X milhões estão garantidos por essa operação dessa maquininha. Em cima dessa maquininha, que ele às vezes tem um recebível de, vamos dizer, 60 meses, o banco pode emitir vários títulos. Tipo, olha, eu cobrei do Cristiano 2%, mas se alguém quiser me dar 1,5%, eu estou repassando. Entendeu? Então, justamente para organizar essas operações de crédito que existe
esse registro de títulos E da publicidade ao mesmo tempo. E da publicidade. Porque o registro hoje, o registro do imóvel, o registro desses contratos de títulos e documentos, o que você está gerando? Você está gerando segurança para a concessão de crédito. Por que no Brasil o crédito é caro? Pô, antigamente o cara dava um imóvel em garantia, era hipoteca. O banco levava 15 anos para retomar o imóvel. Entendeu? Pô, então, tipo assim, aí o juro tem que ser caro. O cara vai emprestar o dinheiro para receber daqui 15, 20 anos, se vender o imóvel, se o dinheiro der para cobrir a dívida. Então, aí veio a alienação fiduciária. Aí, em cima da alienação fiduciária, por exemplo, vem incorporadores, hoje a gente tem o patrimônio de afetação. A pessoa faz o patrimônio de afetação. Os recebíveis dela, por exemplo, ela tem os recebíveis, pega a carteira lá de 6 meses. A incorporadora pode chegar e antecipar isso daí num banco, numa operação de crédito normal, e isso daí vai sendo os recebíveis dela, por exemplo, eu tenho daqui para receber em 60 meses, geralmente até 60 meses a incorporadora faz direto. Ela pega toda essa carteira dela que está registrada, que ela tem os recebíveis decorrentes da alienação, chega no banco e desconta isso daí como se fosse uma duplicata. Você deu uma duplicata para pagar daqui 60 meses, o banco vai, te cobra um spread e antecipa o título. Então, na realidade, o registro público ele é a base onde sustenta as concessões de crédito no Brasil. Essa é uma das principais importâncias também do registro de imóveis. Pois é. E do título de documento também. Mudando de título para imóvel, uso capião, as pessoas também perguntam muito para a gente, porque acho que todo mundo deve ter uma história de uso capião. Se não tem dele, tem algum parente. E aí, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa, às vezes parece que eu sou repetitivo em todo podcast, mas a gente precisa repetir. Massacraram 50 anos, que cartório, todo mundo é mal educado, então agora eu estou massacrando com as coisas boas que estão acontecendo no cartório. A primeira coisa que a pessoa pensa, duas coisas de uso capião. Primeiro, que aquele terreno ali foi tomado com arma, pedrada, paulada, foi uma invasão. E segundo, que só terreno somente de terreno. Não, tem um terreno lá de uso capião que foi invadido. Não é isso. Então, assim, explana pra gente assim, um pouquinho, como você é registrador, sobre o uso capião, a realidade do uso capião hoje. Você já até falou um pouquinho ali no início. O uso capião hoje, a gente tem acho que 7 ou 8 hipóteses de uso capião que muda, desde o prazo até, por exemplo, o cara saiu de casa, foi embora, a mulher adquire, mulher, se você mandar teu marido embora, depois de 2 anos o imóvel é teu, tá? Olha que essa moda vai pegar. Não é bem assim. Mas, tipo assim, o cara, existe até essa hipótese de 2 anos do uso capião entre cônjuges. Mas, vamos dizer, o prazo mais longo é aquele de 15 anos. 15 anos. Se a pessoa ficar 15 anos no imóvel, seja ele terreno, casa, apartamento, o que quer que seja, ele adquire a propriedade pelo Instituto da Uso Capião. Tanto que a sentença judicial e o nosso registro, ele é declaratório, ele não é constitutivo. Então, assim, eu não constituo a propriedade para a pessoa, eu apenas declaro que ela fez. Então, só que qual que é a grande dificuldade? A uso capião, ela é a aquisição da propriedade pelo decurso do tempo da posse. Posse é fato. E no cartório a gente não tem dilação probatória. Quais são os casos que a gente tem feito, que assim, tem dado andamento e a gente tem tido sucesso? Todos aqueles casos que a gente tem documentos pré-constituídos. Por exemplo, é um instrumento particular, é a promessa de compra e venda, é aquele papel que a pessoa comprou, assinou e reconheceu firma ou registrou em títulos de documentos. Por que eu bato no reconhecimento de firma e no registro ou em títulos de documentos? Para comprovar a data. Porque você acredita que tem gente no Brasil que faz documento com data lá para trás? Então, às vezes o problema é o seguinte que eu costumo falar. Do lado do balcão de fora tem brasileiro, mas do lado de dentro também tem brasileiro. Então, tipo assim, e a gente não é bobo, não é bobo. Claro. E nós estamos lá para trabalhar, e para aplicar a lei e para ajudar no que a gente puder. Só que não tem como a gente fazer milagre. Vou te dar um exemplo. Estou com um caso lá, que e na uso capião eu costumo chamar todas as partes. Chama todo mundo aqui, porque eu quero entender, porque às vezes você escutando, isso não é obrigatório, mas isso é uma diligência que eu faço, porque você escutando da pessoa, você consegue entender qual é a origem da posse dela. Eu teve uma lá que eu peguei e falei, minha senhora, eu não encontrei no documento aqui, onde que a senhora, quando a senhora comprou? Aí ela, na verdade eu adquiri isso aí do meu finado marido.
Eu falei, pô, pois não, então, mas eu também não encontrei o documento dele por onde ele comprou. Ele comprou de alguém, isso aqui não comprou, vocês compraram de alguém. Doutor, então, ali não tinha ninguém morando na casa. E a gente entrou, a gente foi fazendo uma melhoria, tal, tudo. Só que a lei também resguarda essa hipótese. Se a pessoa entrar no imóvel e ficar lá 15 anos, ela vai ter o direito de uso capião, desde que não seja contestada pelo proprietário. Só que esses casos, quem tem que ver é o juiz. Não sou eu. A competência não é sua. Não sou eu. Então, hoje, na realidade, na uso capião, para te responder o que você perguntou, as que a gente tem tido sucesso é aquilo que a gente já consegue ter prova pré-constituída do tempo de posse dela. A famosa mansa e pacífica. Mansa e pacífica. O que às vezes é isso? É um relógio de luz que já está ligado no nome da pessoa há mais de 15 anos ou há mais de 10 anos, se a pessoa tiver um título. Então, todos esses elementos acabam corroborando para comprovar a posse. Quando que eu faço o uso capião no cartório? Quando eu tenho a plena convicção de que realmente ele está lá no prazo legal para adquirir o uso capião. Nesses casos, a gente tem tido sucesso. E aí precisa da declaração do confrontante, não é isso? Ou do síndico, se mora em apartamento? Você tem várias hipóteses e várias variações. Por exemplo, se o imóvel que você tiver uso capião, ele for a mesma... Por que você precisa do confrontante? Para ver se você não está invadindo a área de ninguém. Sim. Então, por exemplo, se eu estou num lote lá de 10 por 30 e no registro de imóveis tem 10 por 30, eu não estou invadindo o lote de ninguém. Nessa hipótese, a legislação permite que eu não peça a anuência dos confrontantes, quando o imóvel usucapido bate com as medidas constantes do registro imobiliário. Nessa hipótese, porque eu já tenho a perfeita identificação do imóvel que está sendo objeto da usucapião. Então, para a gente resumir o usucapião, quais seriam as principais dicas? Primeiro, contar a verdade. Contar a verdade sempre. Segundo... Até mesmo para quê? Porque é o seguinte, você contando a verdade, eu posso te falar, posso resolver ou não posso resolver, porque senão você vai perder um tempo no cartório e vai chegar no final e vou falar, não dá. Ainda vai falar mal do cartório, tá vendo? Sabia que não ia dar em nada, foi falar em cartório. Segundo, ser amiguinho do vizinho, né? Porque se tiver que pedir ajuda do vizinho para comprovar... E do síndico também. E do síndico, e você briga com todo mundo, esquece. Não, mas na realidade, esses casos, quando vem condomínio, quando vem apartamento, a documentação já vem redonda. Né? A documentação já vem redonda. A uso capião também ela é um grande instrumento para legalizações daqueles imóveis que ficaram, às vezes, 100, 120 anos para você legalizar. Eu estou com um caso lá que eu estou legalizando, que na realidade é o seguinte, surgiu uma empresa grande para comprar esse imóvel, que ele é muito bem localizado no centro de uma cidade aqui na Baixada, só que a empresa falou, olha, eu só compro com o documento 100%. E nós estamos fazendo 16 inventários, 16 sucessões seguidas. Aí eu tenho que escutar da mulher, eu peguei, olhei a documentação e tal, tudo, falei, não, dá para fazer. Só que dá para fazer, não é que dá para fazer rápido. Ontem. E outra coisa, são 72 pessoas. Se der festa na família, você não reúne. No Natal, ele não reúne as duas famílias que eu tenho que reunir que eu tenho que reunir no cartório. Aí, às vezes, começa a demorar, a mulher, mas tá demorando. Minha senhora, são 120 anos que eu tô acertando de documento. A senhora tem que ter um pouco de paciência. Só que tudo isso também é tempo que vai... Tipo assim, é tempo que leva, mas também acaba quando dá para fazer, a gente faz essas sucessões. Ou então, no caso, aí já procura daí uma uso capião para fazer. Só que no caso, essa empresa não vai comprar um instrumento particular para depois ela fazer. Estando tudo certinho, documentação em cima, tem a cooperação também do cliente que está ali, porque assim, às vezes chega o uso capião lá, quero fazer uso capião. O cara deixa tudo e... Abraço. Sumiu. Volta depois de outro prazo do campeão. Aí volta daqui a 3 anos, e aí, como é que tá? Não fez nada. Tá parado? Então vamos lá. Vamos lá. Documentação tá certa, o cliente é aquele ali que tá trabalhando junto, que é um trabalho de equipe, tem que ter o advogado, não é isso? O advogado, tem que ter o advogado. Se tiver tudo certinho, quanto tempo, mais ou menos assim? Eu costumo falar 2 anos, um prazo... É um prazo razoável. Um prazo razoável. Porque, assim... Eu não tive nenhum uso capião que, igual a escritura de cumprimento, que lavrei e foi direto para o registro. Não vou, sempre vai cair exigência, sempre tem alguma coisa para ajustar ao longo do caminho, sempre é uma planta do engenheiro que o memorial às vezes não bate com a ata. A documentação é muito complexa, você tem documentação feita por cartório, documentação pré-existentes.
a documentação feita pelo advogado e a documentação feita pelo engenheiro. Então, a maior dificuldade é você fazer as 4 baterem, entendeu? As 4 batendo, aí a gente consegue caminhar para notificação do município, estado e União. E outra coisa também, às vezes, que acontece muito. Às vezes vem advogado falando, não, você já notificou o estado, já deu o prazo, porque o prazo são 15 dias. Tá, são 15 dias para ele responder, só que tem todo o tempo que, da chegada da resposta, não é que em 15 dias eu notifiquei Estado, União e Município, no 16º eu vou fazer o registro. Não é assim, a gente tem mais um prazo razoável aí para aguardar essas respostas. Então, no final, ainda tem a notificação. Ainda tem a notificação. Não, e às vezes é o seguinte, daí tem o edital. E às vezes tem uso de caminhões de legalizações de área que acabam ficando famosos na cidade. Ou então, às vezes, o cara, como você falou, você tem que ser amigo do vizinho, mas o inimigo do vizinho também é ruim. Às vezes o vizinho vai lá só para atrapalhar. Eu tive um caso de uso capião, que eu publiquei o edital, e a gente publica o edital, fulano de tal, está querendo uso capião sobre tal imóvel, e para ciência de terceiro, se alguém tiver alguma coisa contra, que chegue para falar. O vizinho me chegou, eu sou contra. Meu cara, mas você é contra por causa de quê? Não, porque eu sou contra porque ele me deve dinheiro. Meu amigo, eu não estou pedindo a tua opinião. Eu publiquei o edital para saber se você tem algum título contraditório, para saber se essa área também foi vendida para você, se você, tipo assim, para ver se você tem questões pessoais. Questões pessoais suas não é. Não é procura um advogado. Aí, mas me deu uma canseira, cara. Até hoje esse cara olha torto pra mim lá. Quando eu vou pro cartório. Ele fala, você não podia ter feito aquela uso capião, porque eu era contra. É complicado. No cartório a gente acaba lidando com muitas pessoas. Tem uns casos curiosos, assim. Por exemplo, tem uma associação lá, porque todo mundo fala, procedimento de dúvida. Eu tento resolver acima de tudo eu tento resolver. Eu tenho 2 dúvidas suscitadas. Uma é muito engraçada. É uma associação que a associação descobriu que ela tinha um dinheiro para receber da prefeitura. Apareceu 3 presidentes. Fizeram 3, ninguém queria. Apareceu 3 atas. E as 3 atas elegendo o presidente para o mesmo período. Aí eu falei, galera, tem acordo entre vocês? Não tem. Então o caso de vocês é para o juiz. Então vocês vão lá no juiz, o que o juiz determinar fazer, a gente faz. Porque a gente fala, procedimento de dúvida. Na dúvida, o oficial não tem dúvida. O oficial tem certeza do que ele está falando. O nome do procedimento chama-se dúvida. Entendeu? Então, é legal a gente até esclarecer isso, que né, o procedimento de dúvida. Quando o registro de imóveis coloca uma exigência que a parte não se conforma com a exigência, ela tem o direito de pedir como se fosse uma revisão. De uma instância um pouco maior para dizer quem tem razão. Exato. E na realidade não é só... Porque a dúvida ela pode ser sustentada em por 2 hipóteses. Ou pela inconformidade pela não aceitação do apresentante com a exigência. Às vezes o oficial faz uma exigência e o apresentante fala, não, isso aqui não está de acordo com a lei e tal, tudo, eu quero que você remeta para o juiz ver se isso aqui é cabível mesmo. E a outra é a impossibilidade de cumprimento. Às vezes a pessoa te pede um documento, porque, por exemplo, às vezes pede uma certidão aí de inventário. Eu já tive caso desses inventários assim, que a gente está fazendo ao longo do tempo. A pessoa faleceu em 1918, apresentar a identidade do autor da herança. Não tem como. Não tem como apresentar. Hoje essa dúvida não seria suscitada, porque hoje você... Substitui pelo CPF. Pelo CPF e pela certidão de nascimento que você vai fazendo pela filiação. Então você consegue ver para afastar as homonomias. Então, tem essas 2 questões, ou impossibilidade ou inconformância. E aqui no estado do Rio de Janeiro, que você falou, você tem uma segunda instância. No estado do Rio de Janeiro, você tem 3 instâncias, vamos dizer assim, porque não são instâncias propriamente ditas. Você tem a análise do oficial, se você não concordar, ela vai para o juiz da comarca, e depois do juiz da comarca ainda vai para o tribunal obrigatoriamente. Então é um procedimento, você vai ter demora, mas você acaba tendo duas revisões sobre o assunto. Nesse tempo todo que a gente trabalha, a gente só teve uma situação de dúvida que foi para o juiz, e o juiz mandou que se registrasse o imóvel, mas acho que foi Petrópolis, não me lembro qual foi a comarca.
É muito difícil você mandar alguma coisa. Assim, porque hoje a intenção, como o Alexis falou, cara, a nossa intenção é registrar tudo. É registrar tudo, lógico. Porque primeiro é o seguinte, eu não recebo. Se porque você chega lá no cartório hoje, às vezes tem cartórios que exigem o pagamento integral, tem cartório que exige só o pagamento da prenotação. Se você fizer o pagamento integral, esse dinheiro não vem para o meu bolso, esse dinheiro vai para uma conta apartada que eu só posso transferir ele para a conta do cartório, e daí o depósito prévio se converte em pagamento após a conclusão do ato. Então, se eu demorar 3 anos para registrar, eu vou receber aquele dinheiro depois de 3 anos. É interesse nosso também registrar. Só que a gente analisa o documento, julgar o caso, aí é para o juiz. A caneta do juiz é bem mais pesada do que a nossa. Com certeza. O juiz pode determinar. Ordem judicial você cumpre. O juiz mandou, eu cumpro. Não, até porque assim, nesses 3 anos você está gastando luz, funcionário, água. E assim, essas despesas, ninguém pensa nisso, mas continuam lá. Mas tem mudado muita coisa. Eles têm feito registro e assim, tem 15 dias que tem saído do registro. A pessoa, pô, isso tudo foi... Querido... Você tá de brincadeira, você tá assim. É muito rápido. Tá muito rápido. Depois do eletrônico, agora então, realmente. Essa é a minha próxima pergunta. Aonde vai parar o eletrônico? Eu acho que, cara, a questão é a seguinte. O eletrônico não, toda essa parte de tecnologia. Eu acho que você vai fazer tudo daqui uns 4, 5 anos, você não vai mais no cartório. Porque hoje você precisa reconhecer uma firma. Você faz pelo e-notariado. Você precisa autorizar teu filho a viajar. Você faz pelo teu celular. Você precisa assinar a escritura. Você faz pelo teu celular. Você precisa encaminhar para registro de imóveis. Você encaminha direto do computador ou então o próprio cartório geralmente faz esse serviço. O que acontece é o seguinte, são ferramentas, a gente tem uma população analógica para um mundo digital. Sua colocação. Esse casamento, essa adaptação que vai levar um tempo. Porque a tecnologia hoje existe. Eu acredito que mais uns 2, 3 anos, eu não vou mais mandar a escritura para a parte... Eu já tive escritura minha que a pessoa que estava corrigindo parecia que estava corrigindo prova de português. Minha filha, você não está aí para corrigir português da minha escritura. Tu está aí para conferir se A que vendeu para B pelo valor de tanto era realmente... E o imóvel é esse. E o imóvel é esse. Então, isso hoje vai ser resolvido, por exemplo, que vai ser o registro por extrato. Já está na consolidação. Acho que a gente tem 2 ou 3 cartórios só hoje no Rio aqui que estão fazendo o registro por extrato. Quem está capitaneando isso daí é o 12º, que é do Sérgio. Que hoje é o seguinte, o cartório de notas fez a escritura, quando ele encaminha o extrato para registro, ele já não manda mais a escritura, ele só manda, olha, A vendeu para B o imóvel da matrícula tal, pelo valor de tanto, o imposto foi recolhido assim, assim, assado. Pronto, acabou. Porque a questão é o seguinte, às vezes no estado do Rio, a gente tinha muita ingerência, porque os cartórios eles foram muito condenados na justiça por indenização, porque a certidão estava suja, fez escritura sem certidão e tal, tudo. Quando o CNJ regulamentou nível nacional, o cartório, eu não estou lá para administrar patrimônio de ninguém. Sim. O dinheiro é teu. Se você quer comprar um imóvel sem tirar a certidão, a liberdade de contratação é tua. A gente vive num país livre, ainda livre. Livre e democrático. Livre e democrático. Então, o que você faz, o que você quiser com o seu dinheiro, você corre o risco que você quiser. Pelo menos eu, não me meto na administração privada dos seus interesses. Então, você vai lavrar uma escritura, pô, doutor, não quero tirar as certidões pessoais da pessoa. Beleza, sem problema nenhum. O que eu vou fazer? Fulano, Cristiano, esteve aqui no dia tal, pediu a lavratura dessa escritura, tal, foi lavrada assim, assim, assado. A certidão de tal fórum deixa de ser apresentada a pedido expresso do comprador, que assume toda e qualquer responsabilidade. Isentando esta serventia. Porque, na realidade, é o seguinte, você tem livre contratação. Você faz você gere o teu patrimônio do jeito que você quiser. Livre administração do seu próprio bem. Livre administração do seu próprio bem. E o mundo, às vezes, por exemplo, antigamente eu falava, pô, às vezes o cara vai comprar um imóvel lá de mais de 31 salários mínimos, por exemplo. O cara tinha que ir no cartório pagar ITBI, escritura, registro, certidões, mais de 15, 16 certidões. O cara, para vender um carro de R$2 milhões, bastava passar no cartório e assinar um reconhecimento de firma. Então, os valores mudaram, entendeu? Sim. Os valores mudaram, essa mudança do mundo, o cartório ele está acompanhando. Só que eu acho que essa questão dos atos digitais, que você vai falar, é o futuro? Não, ele já é o presente, ele é a realidade. Ele é a realidade e isso, agora a questão é... Fala para tua mãe, mãe, reconhece uma firma...
minha mãe só sabe entrar no WhatsApp e Instagram. Não esse tem é o grande como. problema ainda, assim. Quem tá na outra ponta? Quem é que tá lá na outra ponta? Isso. É um idoso? Tem idoso que é muito safo. Mas eu conheço gente de 50 anos que fala assim, isso não é pra mim. Exato, não. Cada um vai reagir de um jeito. Agora, tem sempre um filho ali de 10, 12 anos, 15, que molecada sabe tudo disso aqui. Então, eu acho muito importante um ato eletrônico, quando tem um idoso do outro lado, que tem uma pessoa para poder ali, pelo menos, não é para saber de lei, você não precisa saber nada de cartório, mas entender um pouquinho de tecnologia. Ó, faz assim, faz assim. Já passamos por diversas situações onde a pessoa ali ficou travada. Peraí que eu vou chamar minha filha. Não, aí veio a menina e resolveu. E você tem hoje, por exemplo, esses atos, as escrituras eletrônicas, todas elas têm vinculado a videoconferência, que você faz uma videoconferência com a pessoa e você fala ali praticamente, vamos dizer, o resumo do ato. Às vezes, dependendo do ato, você acaba lendo ela inteira. Ontem eu li uma de 16 páginas, a pessoa ficou brava comigo. Falei, gente, mas eu tenho que ler, são muitas cláusulas contratuais que vocês fizeram, apesar de já terem recebido previamente. E quando pega a pessoa idosa, tipo assim, é até bacana você ver, porque, minha filha, vem aqui me ajudar, vem aqui me ajudar, como é que funciona, é aqui, assim, e o sistema, ele é praticamente intuitivo. Sim, e outra, você quer maior segurança do que você estar filmado na videoconferência, a concordância da pessoa. Pô, minha senhora, a senhora está vendendo a casa por fulano e tal, a senhora está recebendo, a senhora confirma? Confirmo, tudo. Pô, tipo assim, a segurança pro ato, para todo mundo, é muito maior. Desculpa. Não, pode ir. Vamos falar assim, eu quero ser... não, pelo amor de Deus. Porque assim, a pessoa fala, te recebe também, não confie em ato digital. É o seu direito, o seu problema. Você confia o quê? Num papel? Assim, é muito difícil hoje. Não estou falando que é impossível. Que do mesmo jeito que tem a molecada que ajuda, tem a molecada que destrói. Tem os moleques hacker aí que assim, já nasce com... Mas assim, hoje está quase que impossível, né? Não é? Você fraudar um ato eletrônico, a pessoa tá ali, mostra o documento, sou eu, aqui, eu falei. E outra coisa, tem dúvida? Tá gravado numa nuvem. Não, e outra coisa, às vezes a questão do pagamento, é aquilo que eu falo. Do lado de lá tem brasileiro, mas do lado de cá também tem brasileiro. Geralmente, 90% dos casos são compra e venda. Pô, cadê a prova do pagamento? Cadê? Pô, você depositou na conta, me manda a prova do pagamento. Tipo assim, você já tem uma Não é, liguei pro cartório, quero fazer uma compra e venda, gera videoconferência aí. Geralmente, para acontecer a escritura, você já está trabalhando há quase um mês na documentação, você já está falando com as partes, você já falou com o corretor. Eu, pelo menos nos meus casos, em 99% dos casos, eu já sei, tipo assim, quem foi o corretor, como é que foi dado a compra, como é que... a gente acaba sabendo da história do ato. É muito difícil, assim, não estou falando que seja impossível fazer fraude, sempre vai ser possível. Mas hoje é muito cercado, é muito... Dificilmente não existe. Eu nunca tive um caso desse que a pessoa chegou no cartório com tudo pronto, vim aqui lavrar uma escritura, quero lavrar daqui 3 horas. Não existe. Não. Isso aí não existe. Isso aí não existe. Então, a gente acaba se envolvendo, né, em toda situação, né? Por isso que eu falo, não é sobre fazer uma escritura, né? Sim. É sobre você construir um sonho, você se envolver com as partes, você solucionar de alguma forma um problema ou... Aí sempre tem alguém assessorando, você manda a minuta então para eu dar uma lida antes. A parte sempre, você já manda a minuta 1, 2, 3 dias antes, a parte já vê, já lê, pede, não, altera isso, altera aquilo. Sempre tem uns errinhos de português que eles acabam pegando. Principalmente de concordância. Teve outro dia que uma minuta... Eu acho até legal quando tem uma pessoa do outro lado lá, o próprio cliente que está vendendo, que está comprando, que tem um olhar assim, analítico, assim. Aí o cara falou, olha, tá tudo certo. Eu falei, tá, mas tem um erro. Eu falei, que erro? Tá faltando o hífen no CPF. Eu falei, só isso? Então tá bom. Então vamos ajustar. Vamos ajustar. E a segurança do ato eletrônico, eu acho exatamente isso. Porque você tem a videoconferência. O cara, quando vai a pessoa, quando vai no cartório, assinou, depois, a assinatura é falsa. Pô, tá, você não tem um vídeo que a pessoa estava ali, que ela assinou. E no ato eletrônico, não. Você tem realmente a videoconferência. Então, esse aqui não é você, não sou eu. Pô, mas você falou aqui para mim que concorda. E outra coisa... Que você recebeu antes. Eu fiz o resumo.
E outra, você acha que uma pessoa em coação, a pessoa em coação não faz... Tá aparecendo no vídeo? Vai aparecer no vídeo, e outra, ele não faz todo o ato preparatório. Não, tipo assim, a preparação para o ato não dá. A pessoa tem que estar com o certificado digital válido, tem que estar, se não tiver, tem que emitir pelo e-notariado. Para emitir no e-notariado, ela tem que ir no cartório, habilitar ela, que daí é feita a primeira videoconferência para emissão, para emitir no celular. Se você apagar o celular ou trocar de celular, tem que voltar no cartório, reabilitar novamente. Então você tem várias etapas de segurança que pode acontecer, como todo sistema. Sim. Mas como também pode acontecer do cara falsificar um RG e ir no cartório e se passar por outra pessoa. Isso aí. Mas é muito difícil, até mesmo porque hoje em dia, que é aquela questão do COAF também que a gente estava lavrando, o único caso que eu fiquei sabendo de falsificação foi de um cara que falsificou o RG e fez a escritura na década de 90. Recebendo como, já recebi em dinheiro. Hoje não tem mais essa hipótese. Hoje não tem mais essa hipótese. Hoje é mais acima de 30 mil reais, tem que ser depósito na conta. O sistema hoje não é que está muito fechado. Para quem anda certo, está muito seguro. Sim, está muito seguro. Para quem busca a marginalidade, ficou estreito. Esquece. A gente está caminhando pro final. O podcast é assim, você começa nervoso, mas depois você não quer parar de falar. Tem umas perguntas aqui, antes da gente... Porque a gente sempre pede um fato curioso, você já contou vários aí. Não, mas a gente vai pedir para eleger um. A gente vai pedir para eleger um. Mas tem umas perguntas aqui que te recebe em caixinha. Com você como registrador, tem uma aqui que é muito legal. Por que o RG não devolve os originais? Isso era antigamente, né? Isso era antigamente. Hoje já fica arquivado. Ou então, às vezes, quando é um documento em uma via só. Às vezes, uma termo de quitação, alguma... Não, vou te dar um exemplo. Eu estava com uma uso capião lá no cartório, nesse cartório que eu estou interino. O requerente estava pedindo a uso capião com o contrato assinado de 39, pelo Decreto-Lei 58, e com todas as promissórias originais. Eu falei, cara, no teu caso dá registro. O teu caso dá registro. Que é aquilo que a gente fala também da orientação jurídica, que às vezes é falha. Aí quando ele pegou, eu cancelei o pedido do uso capião, que ele já tinha feito a ata em outro cartório, tudo. Eu falei, olha, cancela isso aqui, que isso aqui eu vou registrar. Essa é uma hipótese, mais tipo assim, por documento ser histórico, que eu tenho que reter. São mais documentos de quitação que acabam ficando no cartório. A outra pergunta é a seguinte: preciso registrar a união estável no RGI? A união estável precisa. O que acontece? Se você depende do regime que você contratou. Se você contratar o regime da separação ou da comunhão universal de bens, você tem que registrar ela no registro auxiliar do livro 3 e daí averbar nos imóveis de sua propriedade. Se você fizer uma união estável pelo regime normal, que é o da comunhão parcial de bens, você fica dispensado do registro no livro 3 e somente vai averbar na matrícula dos imóveis. Esse registro no livro 3 é exatamente porque segue a regra do pacto antinupcial. Do pacto antinupcial. Exatamente. Tem uma aqui interessante. Essa a gente recebe, são algumas que eu separei para te perguntar. Dei entrada em um registro e pedi minha mãe para cancelar e o RG não deixou, não entendi. Quer dizer, ela foi dar entrada e pediu para outra pessoa cancelar. Então, isso aí hoje que acontece. Depois da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que tomar um cuidado, principalmente com dados sensíveis. Então, por exemplo, você que deu entrada, porque não é só cancelar, você deu entrada no registro, você geralmente envolve valores. Você que é aquilo que eu falei, você depositou no cartório o valor do registro. Então, a partir do momento que você pede o cancelamento, o cartório vai abater a prenotação e vai te devolver o dinheiro. Então, tipo assim, como que... O problema é o seguinte, a sua mãe, o dinheiro é da tua mãe, eu vou devolver para você. Depois sua mãe pode vir e processar o cartório legitimamente e pedir o dinheiro. E mais uma aqui. Por que eu tive que pagar, essa aqui tem muito, né? O registro dobrado no meu contrato da Caixa. Porque o contrato da Caixa são dois atos. Você tem a compra e venda que você está comprando, porque na realidade é o seguinte, comprei por financiamento. O banco ele te dá o financiamento para você comprar o imóvel. Então você compra do proprietário e depois entrega o imóvel para o banco em garantia da dívida que você contraiu. Então, como são dois atos apartados, feitos em um único instrumento, que acaba, por isso que você tem que pagar dois registros. É o mesmo caso daquele inventário que tem 30 imóveis no mesmo documento. Não, mas é um inventário só. Sim, é o inventário
inventário de uma pessoa só, mas ali dentro você tem 30 imóveis que serão objeto de 30 registros. Ainda tem os casos que tem no mesmo inventário mais de uma sucessão com mais de um imóvel. Isso acaba isso acaba aumentando. Isso é uma dica que eu sempre dou. Pô, quando vai fazer, constitui primeiro um inventariante do espólio e faz o inventário do João, depois da Maria, depois do José. Porque se um agarrar, não agarra todos. Mas às vezes tem inventário que você chega no final, você não sabe dizer de quem que é a sucessão, de tão louco que é, Mas, enfim, são coisas que a gente vai pegando no dia a dia. Então, assim, quero te agradecer, você ter vindo lá de Magé pra cá, está na Barra da Tijuca. Pô, eu que agradeço. Eu costumo dizer que a Barra é tão longe que ela foi feita de túnel para chegar nela, né? Obrigado por você ter vindo. Eu vou pedir para você voltar numa outra oportunidade, que tem tanta coisa para gente conversar aqui, com a tua experiência, tem registro de imóvel, um monte de coisa. A gente não falou nem de tabelionato de notas, que você também é tabelião de notas, registro empresarial. Eu vou pedir para você voltar numa outra oportunidade. Com Mas certeza. de antemão, muito obrigado, de coração. E eu queria que você, antes de terminar, falasse o seu fato. Você tem um monte, você falou um monte, mas puxa um aí. Poxa, esse cara, foi quando eu estava lá no cartório de Teresópolis, quando começou o divórcio direto no cartório. Eu não lembro se foi 2012, 2011. Deixa por aí. 2007 foi inventário, o divórcio foi junto. Foi junto, né? Acho que foi na emenda 66. Antes disso, você tem que advertir as partes, olha, pô, depois que fizer o divórcio, se reatar, vai ter que casar novamente, tal, tudo. E na inocência que a gente tem com 20 e poucos anos, não, o pessoal chegou no cartório, não, vamos tentar reatar. Cara, quem que vai no cartório já para divorciar, para reatar? Mas, beleza, vamos lá. Aí chegou 2 casais, a gente sempre ansioso, chegou 2 casais, tipo assim, sentou você e 2 casais aqui do lado. Eu falei, as testemunhas e o outro. E comecei a falar, não, gente, vocês têm que tentar, tal, daquele jeito da brincadeira, tentando, pô, vamos tentar, a família vale mais, tal, tudo, falando, e minha substituta me cutucando. Eu falei, peraí, que eu tô falando aqui. E veio falando. Daí, a hora que eu terminei de falar, gerou aquele climão. Aí a mulher, senhor, essa testemunha aqui já é o meu marido atual. Aquela mulher ali já é a namorada do meu ex-marido atual. A gente só tá aqui para assinar o papel. Eu falei, realmente o caso de vocês é de divórcio. Realmente o caso de vocês é de divórcio. Depois disso, nunca mais. Chegou lá para divorciar, nós vamos divorciar. Por mais que a gente leia e faça advertência, né? Realmente, quando chega lá no cartório Já foi. Já foi. Queria também te agradecer. Sei eu que agradeço como você tem multifunções, né? Além das multifunções do seu cartório, você ainda ser interino de outro, né? Então, você se disponibilizar para vir aqui, né? A gente fazer essa empreitada juntos, né? Obrigado. Eu que dou os parabéns pelo projeto de vocês aí, que está crescendo a cada dia mais. É uma coisa bem importante. Desmitificar mesmo o cartório, porque o cartório é uma coisa simples mesmo de fazer. É técnico, mas a atividade é simples e a gente está aqui para atender a população, e muito obrigado pelo convite, e com certeza faço questão de voltar, sim. Deixa as suas redes sociais aí para o pessoal poder te seguir. Antes de você deixar, só queria que você falasse um pouquinho o que você pensa assim, para o futuro dos cartórios em geral. Olha, a gente está numa fase que é aquilo que a gente falou, a gente está mudando do mundo analógico para o mundo digital. A gente tem várias sugestões legislativas tramitando. Tipo assim, as reorganizações dos cartórios tá tramitando no tribunal. A gente tem o projeto da busca e apreensão poder ser feita por títulos de documentos. Então, o juiz determina a busca e apreensão, o cartório de títulos de documentos vai poder fazer a diligência no lugar do oficial de justiça. Então, tipo assim, cada vez mais, eu acho que a parte do extrajudicial vem sendo fortalecido, porque eu acho que é uma realidade que quando você sai do judicial e vai para o extrajudicial, você ganha em tempo. Sim. Entendeu? E hoje tempo é dinheiro. Entendeu? Tempo hoje é um dos seus maiores ativos. Então, nesse sentido, eu acho que caminha o cartório para a gente poder prestar esse serviço para a população aí cada dia mais eficaz.
Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um episódio. Você, tabelião, corretor, advogado, você que tem uma história interessante com imóvel, escrevente, quiser bater um papo com a gente ou quiser mandar mensagem, nossas redes sociais é @casalnotarial no Instagram, no TikTok e no YouTube. Simples assim. Muito obrigado e até o próximo episódio.